Estados Unidos, Donald Trump, discursa hoje ao Congresso pela primeira vez após 5 anos. O presidente deve fazer o balanço das primeiras semanas de mandato e deve falar sobre os esforços para um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos com a Priscila Yazbek, que traz para a gente informações ao vivo, direto de Nova York. Bom dia, Priscila. Oi, Jairo, bom dia a todos que nos acompanham. Essa declaração vai ser uma declaração em uma sessão conjunta do Congresso. Isso significa que vão estar presentes tanto representantes da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, quanto do Senado. O discurso está previsto para as 9 horas aqui do horário local, às 11 horas do horário de Brasília. E nesse discurso, Trump vai detalhar as suas 6 primeiras semanas à frente da Casa Branca, os 43 primeiros dias de mandato, e segundo o vice-presidente J.D. Vance, ele vai ser ele mesmo, o que significa que ele vai fazer uma pequena brincadeira e vamos nos divertir. Amanhã, disse J.D. Vance ontem, o vice-presidente, e ele falou que vai tentar aproveitar esse discurso. Portanto, o que se espera é que Trump, além do discurso que já está previsto, ele faça alguns improvisos, talvez não leia o teleprompter, o discurso que foi previsto anteriormente, e segundo J.D. Vance, então deve fazer essa pequena brincadeira, ver o que vai ser então essa pequena brincadeira de Donald Trump. Ele vai declarar também quais são as principais demandas do mandato para que os republicanos tentem endereçar isso no Congresso, que deve definir o sucesso do seu mandato. Então, até agora que a gente viu foram diversas ordens executivas, diversos decretos que foram assinados por Donald Trump, mas há uma preocupação entre os republicanos sobre quais medidas que eles vão conseguir fazer avançar no Congresso, onde eles têm uma maioria frágil, e esse avanço no Congresso vai definir se essas medidas de fato vão ser definitivas ou se elas podem sofrer alguns reveses, como são esperadas algumas medidas, já que, por exemplo, alguns juízes federais barraram alguns desses decretos que foram assinados por Donald Trump. É como se medidas que são aprovadas pelo Congresso tivessem ali um futuro mais certo e tivessem um peso maior. Também vai participar desse discurso Elon Musk, que é o homem mais poderoso hoje à frente das decisões de Donald Trump, e ele que comanda o DOGE, que é aquele departamento de eficiência que foi criado justamente para que Elon Musk, que é esse forte aliado de Donald Trump, faça cortes nos gastos federais. E o que se vê até agora, nesse momento, Jairo, é uma preocupação, claro, com as consequências desses cortes muito fortes que foram feitos. Então, agências inteiras foram desmanteladas, normalmente, inclusive, essas agências federais, elas suprem o presidente com algumas das suas realizações, algumas das suas previsões para os próximos anos de mandato, mas com essas agências desmanteladas por esses cortes que foram feitos pelo governo Trump, não se sabe exatamente quais vão ser as consequências e exatamente o que Donald Trump vai apresentar e o que ele vai falar também sobre esses cortes. Também dezenas de milhares de funcionários foram demitidos e também generais que normalmente estão presentes nesses discursos ou ouvindo esses discursos, muitos deles também foram demitidos quando não tinham alguma afinidade ideológica com Donald Trump. Também um assessor de Trump disse que um dos objetivos vai ser conectar essas ações de Donald Trump com o americano médio, explicar um pouco dessas ações e, como você disse também, Jairo, um dos outros pontos importantes vai ser como Trump vai apresentar quais são as prioridades em relação às guerras, tanto a guerra no Oriente Médio quanto a guerra na Ucrânia. Então, a gente sabe que na semana passada, na sexta-feira, houve aquela discussão, aquele bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Isso mostrou uma ruptura dessa relação histórica entre Estados Unidos e Ucrânia, desse apoio que os Estados Unidos vinham dando já há alguns anos à Ucrânia. Então, Donald Trump deve falar alguma coisa sobre isso, deve reforçar sua política de America First, ou seja, a política de previsão de que os Estados Unidos foquem os seus recursos em problemas internos e não em guerras externas. Então deve ter algum comentário, principalmente em relação à guerra na Ucrânia e à guerra no Oriente Médio. Donald Trump também deve reforçar o seu apoio a Israel, lembrando que existe uma diferença entre essas duas guerras. No caso da guerra na Ucrânia, Donald Trump age de uma forma mais pragmática, reforça mais essa sua intenção de cessar o envio de recursos para a Ucrânia, para seguir essa política de America First. Já em caso
em relação à guerra entre Gaza e Israel, Donald Trump não mostra a mesma hostilidade, já que é uma guerra que tem, aqui inclusive nos Estados Unidos, tem uma comunidade judaica muito grande, é uma comunidade que apoia o presidente Donald Trump, então também há uma questão ali ideológica, então Trump tem essa postura mais ideológica em relação à guerra no Oriente Médio, uma postura mais pragmática em relação à guerra na Ucrânia. E aí também é esperado, como é a praxe desse tipo de discurso nessa sessão conjunta, que os democratas também façam uma resposta formal, e essa resposta também é aguardada com expectativa, já que há uma percepção de que os democratas não conseguiram até o momento se organizar para fazer algum tipo de oposição às medidas que foram anunciadas pelo governo Trump, inclusive medidas que vão contra algumas das políticas iniciadas por Trump. Eu perdi um pouco meu contato aqui com vocês, Jair, mas só para finalizar também, uma pesquisa que foi realizada no sábado pela CNN mostrou que 48% dos americanos disseram que aprovam o seu desempenho no trabalho e 52% desaprovam, a ver se Donald Trump vai conseguir convencer então a população sobre as medidas tomadas até agora. Volto com você. Valeu, Priscila, muito obrigado pelas suas informações. A CNN, inclusive, vai trazer aqui em Breaking News, né, os destaques do discurso do State of Union mais tarde, hoje à noite, né, que vai acontecer direto do Capitólio lá dos Estados Unidos.